Está no ar, programa Loucos por Esportes. Informações, músicas e comentários sobre todos os esportes. Olá, ouvintes, estamos começando mais um programa Loucos por Esportes, nessa edição aí que está antecedendo o início aí da temporada 2016, né, pelo Brasil, falando do futebol. A gente vai trazer todas as notícias aí do time de cada um, falar um pouco de outros esportes, né, temos notícia do vôlei, do tênis, né, várias do futebol internacional. Nesse programa a gente vai trazer algumas notícias para vocês ficar por dentro dos assuntos, tá? E aí, como destaque do dia de hoje, a gente vai trazer então a preparação, né, das equipes para o início do Campeonato Paulista, Carioca, dos estaduais que acontece por todo o Brasil, que já inicia no próximo final de semana, dia 30 e 31, né? 30, alguns jogos da Série B, né? Temos Guarani, Portuguesa, alguns clubes que estão disputando a Série B do Paulista. E no dia 31 inicia então a Série A com as equipes da primeira divisão, ok? Então, só para a gente já aproveitar esse assunto, vamos já dar uma passada aí nas tabelas, ver os jogos que irão acontecer. E aí você vai se programar para acompanhar o seu time. Lembrando aí que o Campeonato Paulista ele segue o mesmo regulamento do ano anterior, do ano passado, né? Então são 4 grupos com 5 equipes, né? Então cada equipe vai jogar os seus confrontos, são com equipes de outros grupos. Então, por exemplo, no grupo A, que está o Botafogo de Ribeirão, Linense, Oeste, Santos e São Bento, eles não se enfrentam nessa primeira fase, né? Eles vão enfrentar equipes do grupo B, grupo C e grupo D, e isso acontece com as equipes de outros grupos também, né? Então, as duas melhores equipes que vão somar aí os pontos avançam de fase, e aí eles podem se encontrar já na segunda fase de quartas de finais e semifinais, tá? Já iniciei então falando do grupo A. No grupo B está o Ituano, equipe de Itu, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo. No grupo C está a equipe de Osasco, Audax, a equipe do Capivariano, Ferroviária, São Paulo e 15 de Piracicaba. E no grupo D está a equipe, a novata, né? A equipe Água Santa, Corinthians, Mojimirim, o Red Bull Brasil e a equipe do Rio Claro, né? Tem algumas novidades aí, né, nos grupos, né, nas equipes que estão disputando aí. Por exemplo, a volta da equipe do Novo Horizontino, que ficou um tempo grande aí, né, fora da Série A, né, a equipe sendo formada aí. A intenção é permanecer. Algumas equipes, outras equipes também que eu vou acabar citando aqui, que tem a intenção primeiramente de permanecer, lembrando que caem 6 equipes, né? Então, as 6 piores campanhas vão disputar a Série A2 em 2017. Então, lembrando que pode ser 2 equipes do mesmo grupo, 3, enfim, são as 6 piores campanhas no geral, né? E as 2 melhores campanhas de cada grupo avançam de fase. Então, no grupo B, que está o Horizontino, que está voltando
a estar disputando, né? Tem também a equipe da rodoviária, né? Ferroviária, que volta aí disputar também a elite do Campeonato Paulista. Algumas surpresas aí. E a equipe da Água Santa, né? Equipe de Diadema, que está estreando na Série A1. Ano passado conseguiu o acesso, né? E é uma equipe que também chega para tentar se manter aí na Série A, que é importante. A gente sabe a importância que tem para essas equipes menores, né? Tá aí figurando na elite do futebol paulista, que envolve toda a questão de renda, de torcida de jogos, né? Torcidas, logicamente, das equipes grandes, né? Que vai uma parte, cotas, né? Da CBF, não, da Federação Paulista de Futebol, enfim, quanto mais visibilidade essas equipes têm na Série A1, maior é a renda, e aí eles, né, conseguem ter um lucro ou ter aí uma renda a mais para manutenção da equipe e, consequentemente, né, para trazer um ou outro jogador com mais experiência, enfim, para deixar a equipe num nível aí de Série A1 do Campeonato Paulista, né? Para a gente começar a fazer algumas previsões de cada grupo, eu acho legal que são equipes, principalmente as equipes do interior, que já não tem uma agenda, um calendário tão recheado quanto as equipes maiores, né? Que nesse caso Santos, Palmeiras, Ponte Preta, São Paulo e Corinthians, que tem no mínimo 3 competições aí no ano. As equipes menores acaba tendo uma ou duas e passa a maior parte do ano parado, né? Parado assim, sem disputar algum campeonato, e isso dificulta muito para cada equipe, mas por outro lado, a preparação, a pré-temporada começa bem antes, né, das equipes grandes aí. Então, por exemplo, no mês de outubro, novembro e dezembro já estão aí se preparando para o início da temporada, né? Então, para a gente fazer uma projeção aqui nos grupos, tem muita equipe do interior, equipe menor, que vai avançar aí na segunda fase e pode avançar com muita força para disputar já a fase de mata-mata. Vamos lá, no grupo A temos Botafogo de Ribeirão, que tem uma tradição aí no Campeonato Paulista. Temos o Linense, Oeste, Santos e São Bento. Santos a gente já pode colocar pelo que vem apresentando, né, pela estrutura, né? O Santos foi o último campeão paulista. Já coloco aí como um dos favoritos a avançar de fase. E entre Botafogo, Linense, Oeste e São Bento, não estou acompanhando a pré-temporada dessas equipes, vou muito pelo que foi apresentado nas temporadas anteriores. E aí eu coloco a equipe do Botafogo como a segunda colocada aí, que avança no grupo A. No grupo B, com Ituano, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo, eu coloco o Palmeiras. Acho que o Palmeiras, né, tem condição e é muito superior, muito não, mas é superior às outras equipes. E essa segunda vaga eu acho que vai ficar aí na disputa entre Ponte Preta e Ituano, que são duas equipes aí também que o Ituano vem fazendo um trabalho aí a longo prazo, aí, que tem o Juninho como presidente. Ele aposta muito na manutenção da comissão técnica, na manutenção de alguns jogadores. Então isso eu acho que é um fator positivo aí para a equipe que quer alcançar maiores conquistas aí dentro da competição. Então acho que a segunda colocação fica entre
Ituano e a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta a gente sabe que fez um bom campeonato brasileiro ano passado, fez um ótimo início de campeonato, né? Depois, por conta de não ter aí um elenco forte, né? Acabou saindo 2 ou 3 peças e aí teve a queda aí no campeonato, a queda de rendimento, né? No Campeonato Brasileiro. Lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, a Ponte chegou a algumas rodadas aí, está entre os 4, teve rodada que ficou em segundo, primeiro, e aí depois foi caindo, terminou ali entre os 10, mas a gente sabe da força que a Ponte Preta tem, principalmente jogando no Moisés, que conta com o apoio da torcida, e além de alguns reforços, teve a saída do Fernando Bob, mas chegaram alguns reforços e a base manteve ali. Então acho que a Ponte, poderia até colocar a Ponte Preta também como a segunda aí da chave, mas eu acho que com o Ituano no mesmo grupo não dá para cravar, né? Então fica entre essas duas equipes. No grupo C, né, que tem Audax, Capivariano, Ferroviária, São Paulo e 15 de Piracicaba. Dá para colocar aí São Paulo, né, como primeiro para avançar no grupo. E em segundo vai ser uma briga boa, né? Acho que tirando aí Ferroviária, aliás, estou com Rodoviária na cabeça. Ferroviária, eu acho que Capivariano, Audax e 15 de Piracicaba, eu acho que vai dar uma briga boa. Aposto muito no Audax, que, se eu não me engano, o Fernando Diniz retorna, né? O técnico Fernando Diniz retorna ao Audax, tem uma metodologia diferente, ousada, e eu aposto muito nisso, né? Eu acho que o Audax assegura aí a segunda vaga para avançar junto com São Paulo nesse grupo C. E no grupo D, Água Santa, Corinthians, Mojimirim, Red Bull e Rio Claro. O Corinthians avança, né, como primeiro da chave. E aí eu acredito que a equipe do Mojimirim pode assegurar aí essa segunda vaga nesse grupo D, mas contando que a equipe do Red Bull acho que vai dar um pouco de trabalho também, né? Nem tanto a equipe do Rio Claro. A Água Santa é a equipe que subiu agora, né? Veio da Série A2, que nem eu disse anteriormente, é uma equipe que vai disputar para se manter no Campeonato Paulista, para não ser uma das 6 piores campanhas. Então eu acho que o objetivo tanto da Água Santa, Ferroviária, Novo Horizontino, eu acho que o objetivo é mais isso, né? É manter para estar na Série A1 em 2017 e aí, quem sabe, conseguir um reforço, enfim, fazer essa manutenção aí na Série A1, né? De não cair, porque a gente sabe a dificuldade que é estar na Série A2. Então acho que mantendo na Série A1 já é uma conquista aí, né? Mas futebol a gente sabe como que é, de repente faz um belo campeonato e consegue uma vaga, então não dá pra gente, a gente crava, né, pelo histórico, pelo retrospecto, pela a camisa, enfim, pelo que a gente consegue acompanhar minimamente aí. Então nesse grupo eu acho que Mojimirim e Corinthians consegue avançar de fase, né? Então os grupos aí a gente já falou, né? O campeonato se inicia no dia 31. No dia 30, aliás, sábado, dia 30, já tem jogo. Já vou até passar para vocês a primeira rodada. E aí, mais pra frente, a gente já vai dando os resultados, falando as demais rodadas
do Campeonato Paulista, né? Então, joga já no sábado às 16 horas a equipe da Água Santa contra a equipe da Ferroviária. A Água Santa recebe a equipe da Ferroviária. A equipe do Santos recebe na Vila Belmiro a equipe do São Bernardo. A equipe do São Bento recebe a equipe do Ituano. E a Ponte Preta sai de Campinas para enfrentar a equipe do Oeste. Red Bull Brasil joga... Lembrando que o Red Bull, eles estão com sede... a sede no Brasil é aqui na cidade de Campinas, né? E eles estão usando o estádio do Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta, para mandar os seus jogos, né? Então o Red Bull, na primeira rodada, vai enfrentar, né? Recebe aqui a equipe do São Paulo no estádio Moisés Lucarelli às 19h30. E Rio Claro enfrenta a equipe do Capivariano, né? E uma outra coisa interessante também, né? Ainda lembrando do campeonato passado, do Campeonato Paulista do ano passado, os jogos que foram realizados às 11 da manhã, né? Nesse campeonato também vai ter jogos disputados às 11 da manhã. É um horário bom, né? Que apesar do calor, a gente sempre alerta aí que tem as pausas durante o primeiro e segundo tempo para hidratação, né? Por conta do horário tá muito quente ainda, mas é um horário que dá para a família, né? Ir aos estádios, né? Um horário, né, que pega uma parte da manhã, o início da tarde, então é uma programação legal. Eu particularmente gosto bastante desse horário. E no Paulista teremos jogos às 11 horas da manhã, né? Mojimirim e Audax. Esse jogo acontece às 11 horas da manhã. O Mogi recebe a equipe do Audax. Às 17 horas na Arena Corinthians e 15 de Piracicaba. O Linense recebe a equipe do Novo Horizontino e o Botafogo de Ribeirão recebe a equipe do Palmeiras, né? Essa é a primeira rodada do Campeonato Paulista, ok? Tem mais algumas coisas que a gente vai falar ainda sobre o Campeonato Paulista, sobre essa primeira rodada, mas a gente vai deixar para falar no segundo bloco, beleza? Vamos aí para o intervalo, ouvir um pouco de música aí, e aí a gente já volta pro segundo bloco. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Não vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Ou dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Hoje foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito.
Quer curtir balada, já tem seu parceiro, ou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro, ou ficar em casa amando o dia inteiro. E dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Loucos por Esportes. No bloco anterior a gente estava falando, né, da primeira rodada do Campeonato Paulista. E para a gente encerrar esse assunto do Campeonato Paulista, vamos só fazer algumas projeções aí então na primeira rodada. Lembrando que nessa edição aí já vai manter o mesmo regulamento do campeonato anterior, né? Que 2 equipes de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, né? Nos jogos da primeira rodada, um destaque, não digo destaque, mas o jogo do Corinthians contra o 15 de Piracicaba. O São Paulo vai enfrentar a equipe do Red Bull, né? O Santos, a equipe do São Bernardo, e o Palmeiras vai até Ribeirão Preto enfrentar a equipe do Botafogo, né? Ponte Preta, fora de casa, joga contra o Oeste. Desses confrontos, eu acho que os favoritos se mantêm. Acho que o Santos, jogando na Vila, passa facilmente pela equipe de São Bernardo. A Ponte Preta vai encarar a equipe do Oeste, pode ter um pouco de dificuldade, mas acredito numa vitória aí da equipe da Ponte Preta. O São Paulo enfrenta a equipe do Red Bull Brasil, né? Eu acho que o São Paulo passa também. São Paulo, que daqui a pouco nós vamos comentar um pouco, né? Vem aí de jogos amistosos na pré-temporada e venceu os jogos que fez, tá com uma equipe, né, ainda em sistema aí de montagem, mas já tá praticamente uma ou duas peças aí que precisa acertar, mas o São Paulo tá já praticamente com a equipe fechada. A equipe do Corinthians também terá dificuldades aí contra o 15 de Piracicaba, né? Pelas perdas que teve de jogadores, né? E daqui a pouco a gente vai comentar um pouco da equipe do Corinthians, mas eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade, não só contra o 15, mas pode ser que no início aí do campeonato até dar uma engrenada aí e assimilar bem as perdas que teve. E a equipe do Palmeiras, que vai até Ribeirão Preto enfrentar a equipe do Botafogo, que eu acho que também consegue aí somar os 3 pontos, né? A equipe do Palmeiras consegue vencer apesar dos desfalques, né? O departamento médico do Palmeiras está lotado e vai com uma zaga aí, a zaga titular está no departamento médico, então o Palmeiras provavelmente vai iniciar o Campeonato Paulista com a zaga reserva, mas eu acho que mesmo assim consegue uma vitória jogando fora de casa. Então eu acho que essas quatro equipes, 5 equipes, né, que eu citei, que são favoritas, vão vencer os seus jogos aí, né? E lembrando que o primeiro clássico no Campeonato Paulista, ele vai acontecer na 4ª rodada,
Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. E no próxima rodada, que é na quinta rodada, o Palmeiras recebe a equipe do Santos. Então os dois primeiros clássicos aí acontecem após a terceira rodada. Lembrando que antes disso podemos até considerar também aí um clássico, né? Ponte Preta e Santos. No Moisés Zucarelli, a Ponte recebe a equipe do Santos, que também a gente pode considerar um clássico. Beleza? Isso só para concluir aí o Campeonato Paulista, tá? Vamos dar um giro pelo Brasil e falar aí a primeira rodada, falar um pouquinho dos campeonatos que também acontecem aí, principalmente o Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, né, o Paranaense, um dos principais campeonatos do estado, do Brasil. O Campeonato Carioca, só para aproveitar aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, tem muito torcedor aí do Vasco, Flamengo, né, Botafogo, Fluminense, só para o pessoal que também torce para equipes do Rio de Janeiro, tá um pouco por dentro aí. O Campeonato do Rio, ele não sofre não sofre alteração das últimas edições aí, né, que são disputados lá, são 2 grupos, Grupo A e Grupo B. Dos 2 grupos, as 2 melhores campanhas fazem semifinal, vão para a final, e ainda no primeiro turno já tem uma final que é conhecida como a Taça Guanabara. E aí no segundo turno acontece a mesma coisa, né? As 2 equipes aí que somam mais pontos vão e fazem a final do Campeonato Carioca, né? Então, se no primeiro turno, um exemplo, se no primeiro turno a equipe do Flamengo vence a final da Guanabara e no segundo turno ela também soma mais pontos, então o Flamengo, que está no grupo B, já é um finalista e pega o primeiro colocado aí do grupo A para fazer a final do Carioca, né? Então são 2 finais aí, cada turno tem uma final, né? Isso já vem aí um bom tempo já no regulamento do Campeonato Carioca. E na primeira rodada do Campeonato Carioca, a equipe da Portuguesa enfrenta o Tigres, a equipe do Bangu, grande Bangu, enfrenta a equipe do Botafogo, Friburguense vai até Macaé, aliás, recebe a equipe do Macaé, e o Flamengo enfrenta a equipe do Boa Vista. O Vasco recebe a equipe de Madureira, o Bom Sucesso enfrenta a equipe de Resende, o Cabofriense joga contra a equipe do América e o Volta Redonda enfrenta a equipe do Fluminense. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. O Campeonato Mineiro, vou passar para vocês aqui a primeira rodada. O Cruzeiro enfrenta a equipe da URT, o Caldense enfrenta o Boa, o Tricordiano enfrenta a equipe do Guarani, o Vila Nova enfrenta o Tombense, o América Mineiro recebe a equipe do Tupi e o Uberlândia enfrenta o Atlético Mineiro. O Campeonato Mineiro, né, os principais aí, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, mas tem um confronto aí, tem, né, até uma rivalidade com a equipe do América, né, o América Mineiro, que também sempre chega bem, vai forte aí no Campeonato Mineiro. Então são equipes, essa é a equipe que pode dar trabalho para essas 2 principais equipes de Minas.
O Campeonato Gaúcho tem aí na primeira rodada o Juventude enfrentando o São Paulo. A equipe do Glória enfrenta Veranópolis. O Brasil enfrenta o Grêmio. O Novo Hamburgo enfrenta o Cruzeiro. O Passo Fundo recebe a equipe de São José. A Aimoré enfrenta a equipe da Lajeadense. E o Internacional recebe a equipe do Ipiranga, do Beira-Rio. E aí, para finalizar, vamos passar a rodada do Campeonato Paranaense. O Curitiba enfrenta a equipe do Cascavel. Toledo enfrenta a equipe do Foz. Londrina enfrenta aí o PSTC. A equipe de Maringá enfrenta o Rio Branco. Operário enfrenta o Atlético Paranaense. E o Paraná recebe o J. Malucelli. Então esse é um dos principais campeonatos estaduais. Lembrando que tem o campeonato do Nordeste. São notícias aí que ao longo do nosso programa vocês vão ficar sabendo. Aproveitando que ainda a gente está falando de Brasil, os campeonatos a níveis nacionais, campeonatos estão ainda iniciando, mas as contratações estão a todo vapor ainda, né? Então vamos só passar para vocês o que pode chegar e quem pode sair, né, de atletas da sua equipe, beleza? Vamos passar aqui rapidinho então para vocês antes de encerrar o nosso bloco, e no terceiro a gente vai falar um pouquinho aí da preparação das equipes. Vamos lá. Você que é palmeirense, né? Quem pode chegar aí na equipe do Palmeiras e os que já chegaram, né? Que é o caso do Dracena, que já chegou, já machucou. O Eric, né? Que veio do Goiás, atacante. O Moisés, o meia que estava na equipe croata. O Jean, volante do Fluminense. Regis, meia do Sport. E o Roger, que também já está, o zagueiro inclusive, que vai atuar já, que veio da equipe do Botafogo. No São Paulo, o Caleri, que está aí já chegando na equipe de São Paulo. Chiesa, que já está, inclusive comandou aí a vitória no último jogo da pré-temporada. O Lugano, que ainda está se preparando ainda para estrear na equipe, não vai já estrear na primeira rodada. O Edgargo, o Bausa, né, o técnico que já está aí mexendo na equipe, já estão na equipe do São Paulo, mas o Lugano ainda está em preparação, né, condicionamento ainda não está no mesmo nível dos outros atletas, mas certamente ele será titular na equipe do São Paulo, certo? Na equipe então do Corinthians chegou o Williams, né, que veio naquela troca. O Guilherme, um meia que tá para vir aí, que estava no futebol turco. O Wilson, zagueiro da Chapecoense. Moisés, lateral esquerdo do Bragantino. São jogadores aí que podem estar atuando com a camisa do Corinthians. Ok? Vamos aí então fazer mais um intervalo. E aí no último bloco a gente traz notícias do mundo aí, dos outros esportes. Tem time do Paraguai que quer contratar o Imperador, o Adriano. A gente vai falar um pouco disso. O Adriano, que não até podemos já trazer isso agora para vocês antes do intervalo, que é uma notícia aí rápida, né? O Adriano Imperador, que não atua desde 2014, faz aí, né, 2 anos que o Imperador não tá atuando, né? Quase, né, 2 anos sem clube. A última
vez que atuou foi em março de 2014, quando jogava ainda pela equipe do Atlético Paranaense. Teve uma passagem curta lá no Atlético Paranaense. E o Adriano recebeu uma proposta da equipe do Guarani do Paraguai, a mesma equipe que eliminou o Corinthians na Libertadores do ano passado. Fez uma proposta para ter o Imperador na sua equipe, né? Nos últimos dias, essa é a notícia que está correndo aí. E aí o Adriano está ainda estudando essa situação aí de estar jogando de estar jogando no futebol paraguaio, mas só após o carnaval. Acho que o Adriano quer curtir um pouquinho aí mais do carnaval e aí para pensar em atuar no futebol paraguaio. Eu acho que o Adriano tinha todas as condições de se tornar aí um dos principais atacantes, né, do futebol brasileiro, desde a sua passagem pelo Flamengo, né, que por desobediência, né, indisciplina, quando ainda estava no Flamengo, acabou não jogando a Copa do Mundo de 2010, né, na ocasião o Dunga era o técnico, né, o Adriano, um dos melhores atacantes aí do Brasil, conquistou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2009, né, tava aí atuando em alto nível, acabou não indo disputar a Copa de 2010, né, depois teve a passagem no futebol italiano, né, se eu não me engano na Lazio, também não teve um bom rendimento, e aí veio para a equipe do Corinthians. Veio para a equipe do Corinthians, fez alguns jogos, conseguiu aí conquistar o título brasileiro em 2011 e decidiu abandonar o futebol. Teve uma passagem curta aí pelo Atlético Paranaense há 2 anos atrás e desde então não atua em clube nenhum. Esse é aí o caso do Adriano. E a equipe paraguaia oferece, aliás, né, um valor aí de 180 mil mensais aí pro Adriano estar atuando lá, né? E nesse contrato, é um contrato de 6 meses com a equipe, mas esse primeiro semestre para estar atuando na Libertadores, enfim, aumentar um pouco aí o público, né? Além desses 180 mil mensais, oferece também apartamento e carro. Então tem toda uma estrutura para receber o Imperador para estar atuando aí na equipe do Guarani do Paraguai. Seria legal ver o Adriano de volta em campo aí, disputar Libertadores, enfim, né? Precisa colocar a cabeça no lugar e voltar a jogar futebol. Beleza? Vamos já encerrar aqui o nosso primeiro bloco, o nosso segundo bloco, aliás. Passa tão rápido aí que a gente até se confunde. E volta aí no terceiro bloco, então, para trazer mais notícias para vocês aí. Até daqui a pouquinho. Na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. E se você quiser não pode vacilar, demorar. E pra te dominar, vira a tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim.
fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar, demora. E pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, encosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim. E pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Antes de passar aí para vocês, né, algumas notícias, dar um giro pelo mundo aí, falar de futebol internacional, falar de alguns outros esportes, vamos dar uma passada rápida aqui só para dar algumas notícias do futebol aí na brasileira. A gente não falou muito dos clubes, mas eu vou dar uma passada rápida para você aí ficar sabendo do que está acontecendo com a sua equipe. Para começar, vamos falar um pouco da equipe do Palmeiras, que vai estrear, né, contra o Botafogo no Campeonato Paulista, e teve uma queda não, na verdade teve um problema aí, né, o seu departamento médico está cheio, né, está lotado, e tem no mínimo 4 titulares fora, né? Então, como eu falei aí no primeiro bloco, já vai estrear com a dupla de zaga reserva, porque o último a se contundir foi o zagueiro Edu Dracena, né, que ia fazer a dupla titular aí com o Vitor, que já está, né, no departamento médico. Na verdade, o Vitor teve aí um edema, né, na coxa, e o caso do Vitor é mais uma precaução, assim, né? Ele pode ainda atuar na primeira rodada, mas a equipe de departamento médico prefere poupar o Vitor aí, e ele continua sendo uma dúvida para domingo, né? Mas fora o Vitor, o Edu Dracena teve uma lesão na panturrilha, né, na panturrilha direita, e a previsão é de que fique de fora aí 3 semanas, né, as 3 primeiras rodadas sem o zagueiro Edu Dracena. E fora o Edu Dracena, Cleiton Xavier, também com uma lesão na panturrilha um pouquinho mais grave, né, pode ficar parado aí mais de um mês, né, chegando aí a 6, 7 semanas. E tem também o Rodrigo, com uma lesão no tornozelo, 3 semanas fora, né. Rodrigo e Vitor Hugo, eles estão, né, poupado nos treinos, mas estão correndo, estão, né, participando. Edu Dracena e Cleiton Xavier já estão mesmo no DM, né. E mais uma notícia aí da equipe do Palmeiras é que o atacante Mochi, ele fechou aí com o Lanús, né? Vai ficar por 6 meses fora da equipe do Palmeiras. Foi por um empréstimo aí, foi para a equipe da Argentina, Lanús da Argentina. Ok? Notícias rápidas aí para vocês estar por dentro do que está acontecendo, né? Já na equipe do Corinthians, né, com a saída do zagueiro Gil, né, que até agradeceu a torcida, né, a diretoria, fez uma despedida, chegou a se emocionar. O jovem Iago vai substituir, né? Iago
de apenas 23 anos, vai fazer dupla aí com o Felipe, né? A zaga da equipe do Corinthians então sofre essa alteração aí, né? O Gil, que vinha aí algumas temporadas, ganhou alguns títulos aí pela equipe do Corinthians, chegou a ir para a seleção brasileira, né? Mais um que o futebol da China levou. E aí o Corinthians, né, não foi atrás de outro zagueiro e está apostando no jovem aí, no Iago, né, com 23 anos. Ele chegou até a dar uma entrevista falando que é um desafio, né, o maior desafio aí da carreira até o momento, e que apesar de toda essa responsabilidade de substituir o Gil, ele se diz aí estar preparado e conta, né, com o apoio dos demais colegas aí do grupo, e se sente preparado para esse novo desafio aí, né? E falando de Corinthians um pouco também, mais um pouco, é a questão do Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato, que está numa negociação aí com o Chelsea da Inglaterra, que não está fechada ainda, mas o Pato já se coloca como jogador do Chelsea, e os diretores aí, né, do Corinthians estão na torcida para que dê certo mesmo, para que ele vá, e assim o Corinthians consegue aí abocanhar uma graninha com essa venda, porque caso não dê certo essa venda, no meio do ano o Pato pode assinar um pré-contrato e no final do ano sair do Corinthians sem dar lucros para a equipe do Corinthians, né? Então por isso que fica essa torcida aí para que o Pato vá mesmo para a equipe do Chelsea, né? E aí o Cássio até chegou a dar uma declaração em relação a isso, falando que talvez o Pato não tenha assim a cara do Corinthians, o jeito do Corinthians, e nessa oportunidade ele cobra até liderança dos jogadores em campo, chamar aí a responsabilidade, lembrando que não vai ter um grande nome nesse elenco, né? Ficaram aí Elias e Cássio, mas pelo elenco que tinha no passado, né, outros jogadores vão ter que chamar essa responsabilidade para essa temporada 2016. No São Paulo, o Caleri, né, que acabou aí de ser contratado, já inicia os treinos com bola, né? O Caleri mostrou aí uma boa pontaria, alguns gols na temporada passada, e é uma aposta para a equipe do São Paulo, né? São Paulo que fez o último jogo aí no CT da Barra Funda, fez um jogo treino, né, contra a equipe sub-20, né, do São Paulo mesmo, e o Chiesa comandou aí essa vitória, ganhou, né, por 4-1 da equipe sub-20. São Paulo que tinha feito já um jogo amistoso contra a equipe do Cerro Porteño e venceu também. São Paulo já se preparando para iniciar a temporada, e lembrando que o Diego Lugano ele não joga aí nas primeiras rodadas, ainda está se preparando para atuar, está 100% para atuar com a equipe na Libertadores e no decorrer aí do Campeonato Paulista. E sobre o Santos, continua aí a busca, né, pelo Robinho, um pouco devagar, mas no futebol a gente sabe como que é, de repente, de última hora estoura aí a notícia e o Robinho pode voltar a vestir a camisa do Santos. Lembrando que o Grêmio também estava atrás do jogador, né? Então tem essa disputa aí, o que está empacando aí logo esse acerto, com certeza é o salário, né? O Robinho tem um salário, ele não abre mão, né, de receber muito menos do que ele vem ganhando, já que o que ele pede para o Santos é cerca de 600 a 700 mil, né, e o que o Santos tenta oferecer é cerca de 300, 200 mil, então esse é o embate aí para que essa
negociação tenha um desfecho, né? E um desejo da diretoria, um desejo antigo já da diretoria do Santos, é o zagueiro argentino, né? E o Santos tá aí tentando negociar com o Oliver Benítez, zagueiro de 24 anos, do Gimnasia La Plata. É um defensor aí que o Santos também quer contratar. Ok, esse é um das principais notícias do seu time, né? Falar um pouquinho do futebol internacional. O Chelsea, já falando do Pato, né? Falando do futebol internacional, o Chelsea também aí aguarda o desfecho para contratação do Alexandre Pato, né? Um brasileiro chegando aí na equipe do Chelsea. Pode ter um brasileiro saindo também, né? Que é o caso do Ramires. Desde a chegada aí do novo técnico, o Ramires não teve muita chance, vários jogos chegando a ficar no banco. E aí vem uma equipe da China para tentar contratar aí o volante brasileiro. E o Ramires não fecha ainda, né? Temendo uma não convocação com a seleção, jogando na China. A gente sabe que é um futebol que está começando, né, agora, por isso vem contratando vários jogadores brasileiros, e o Ramires pretende não ir, né? A gente sabe que o salário é altíssimo, mas ele visa aí também, né, um avanço aí na carreira, né, e tentar manter as suas convocações na seleção brasileira. Falando um pouco aí da Copa do Rei, né, na Espanha, o Barcelona avança, mas, né, levou aí um aperto, um sufoco, né? Não digo nem um sufoco, mas não foi tão fácil do jeito que se imaginava, né? Venceu por 3-1 e o Neymar fez um dos gols aí, né? Mas venceu, mas não foi fácil, né? Vou passar para vocês aqui um pouco também da classificação dos campeonatos europeus. Campeonato espanhol, os 4 primeiros mantém ainda Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid e Vila Real. No campeonato português, o Sport, Benfica, Porto e Braga, os 4 melhores classificados, campeonato em andamento. No italiano, Napoli segue ainda na liderança, seguido de Juventus, Fiorentina e Inter de Milão. No campeonato alemão, o Bayern de Munique bem avançado aí em primeiro, o Borussia Dortmund, Hertha Berlim e o Gladbach vem sendo os 4 primeiros. No francês, PSG, o Mônaco, Nice e o Rennes são os 4 primeiros. E no campeonato inglês, o Manchester caiu aí para segundo, o Manchester City caiu para segunda, perdeu a liderança para o Leicester. Em terceiro, o Arsenal. Em quarto, mantém o Tottenham. Essas são as notícias aí do futebol internacional, ok? Estamos chegando então no final do nosso programa. Obrigado aí o pessoal, né, pela participação. Lembrando que semana que vem já vamos trazer os resultados aí do início dos estaduais. Espero que semana que vem podemos aí estar junto novamente para mais uma edição do nosso programa Loucos por Esportes. Ok, um abraço e até a próxima. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar.
Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz a gente. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Eu já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz pra gente. Ouvintes, não percam Loucos por Esportes. Informação, comentários, entrevistas e muito mais.